falar dos 8 principais erros de comportamento que atrapalham o emagrecimento ou a manutenção do peso perdido. E também eu vou abordar algumas estratégias para atuar em cada um desses erros. Para quem for assistir e não me conhece, eu sou Patrícia, sou nutricionista pós-graduada em comportamento alimentar. Eu tenho formação também em obesidade, emagrecimento e transtornos alimentares pela terapia cognitivo-comportamental. Sou especializada em emagrecimento, doenças metabólicas e saúde, principalmente da mulher acima de 40 anos. Faço atendimentos online e presencial no Rio. Então, para a gente começar, antes de entrar nos erros de comportamento, eu quero tratar com vocês eu trouxe essa imagem porque ela representa muito os 2 tipos de fome que nós temos, né? A fome física e a fome emocional. Mais para frente, eu vou falar das diferenças entre elas, mas nesse momento, o que eu quero trazer, o que essa imagem ela vai representar? Que muitas vezes, não em todas as vezes, mas a maior parte das vezes de descontrole com comida, muitas vezes elas têm um fundo de uma fome física não tratada, né? Eu, como nutricionista, eu tenho a obrigação e a responsabilidade de atuar na fome física, né? Eu tenho como dever da minha profissão avaliar deficiências nutricionais, propor um plano alimentar que supra as necessidades tanto nutricionais quanto energéticas do paciente. Eu tenho esse dever, né? Mas não posso esquecer da parte emocional, mas que muitas vezes ela atrapalha, inclusive, a adesão ao plano. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que tratar a fome física, né? Essa parte do iceberg que às vezes aparece do descontrole, de conforto com a comida, muitas vezes é em função de uma fome fisiológica que não está bem tratada. E aí, no nosso programa aqui de emagrecimento, o que a gente fez até hoje, até metade do programa, é tratar a fome física, né? Um plano alimentar adequado, de acordo com a individualidade de cada um, suprir as necessidades nutricionais, de nutrientes, da visão correta, a hidratação, a sede, ela entra aqui. E aí, assim, estando isso já bem articulado, a gente vai tratar nas questões emocionais, porque aí ela já não tem esse fundo da carência nutricional por baixo de uma fome emocional, né? E aí, essa é a parte que eu vou entrar hoje, mas é uma questão que eu quero deixar claro aqui, que como nutricionista, eu vou atuar na fome emocional no limite de autoeficácia. Para quem não conhece esse conceito, ele é a capacidade da própria pessoa se organizar e executar ações para atingir metas. Isso, em outras palavras, isso quer dizer a capacidade da própria pessoa resolver seus próprios problemas. E eu trouxe até esse desenho aqui, porque ele representa isso aqui, ó. Às vezes você tem um emaranhado de informações na sua cabeça e você precisa só de uma ajuda externa para organizá-las. Então, meu papel como nutricionista especializada em comportamento alimentar é te ajudar a organizar essas informações. Então, eu vou dar estratégias, eu vou dar ferramentas para que você consiga organizar essas informações e resolver seus próprios problemas daquela questão da fome emocional. Se chegar em determinado limite, né? Assim, determinado limite que mesmo com o meu apoio você não consiga, você não tem essa capacidade de se organizar, ou até mesmo na desconfiança de um transtorno alimentar, por exemplo, parte-se para a necessidade de buscar ajuda profissional de saúde mental. E aí foge da minha alçada como nutricionista. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque dentro do meu escopo, né, como nutricionista e comportamento alimentar, ele é limitado pela autoeficácia. É pelo que você próprio consegue resolver dos seus problemas. Pode ser que, em um caso ou outro, a pessoa realmente precisa de apoio profissional de saúde mental, tá? Então, eu só queria alinhar isso com vocês para não ficar essa parte solta, né? Assim, eu desconfio que eu tenho um transtorno alimentar, que eu tenho uma compulsão alimentar, que eu tenho anorexia. Isso não é tratado aqui comigo como nutricionista,
Então, você precisa procurar um apoio profissional de saúde mental. Mas eu diria que a maior parte das pessoas é a questão de fome física, né? Daquela outra... Desculpa, deixa eu voltar aqui. É tratar a fome física, né? Que eu, como nutricionista, eu tenho essa responsabilidade, e com as ferramentas que eu trago para vocês, vocês próprios conseguem melhorar essa fome emocional. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu queria apenas alinhar isso para não ficar dúvida da questão da autoeficácia. Ok? Podemos seguir? Se puderem só escrever que está tudo ok, que está claro. Como eu não enxergo vocês, é ruim, eu só fico lendo pelo chat. Se puderem só me dar um feedback de que está tudo certinho. Ok. Vamos lá, então. O primeiro erro, eu chamo aqui de erro de comportamento, mas isso, na verdade, são características de comportamento. O que eu quero de vocês aqui? Que vocês reflitam, né? Então, façam uma reflexão dos 8 erros de comportamento que eu vou trazer, fazer uma reflexão do que vocês se identificam, que vocês têm no dia a dia como característica, né? Considerando que você quer emagrecer ou você quer manter o peso que você perdeu, e se você tem um histórico de dificuldade de emagrecimento ou de manutenção do peso, provavelmente você tem ou boa parte dessas características ou todas, né? Algumas pessoas têm até todos, cometem todos esses erros. Mas eu diria que assim, o primeiro passo para a mudança é ter consciência que precisa mudar. Então, eu trazendo aqui, vocês fazendo essa reflexão, pode ser coisas que vocês no dia a dia nem tinham consciência disso. Então, a partir de agora, vocês vão refletir, né? Ter essa consciência para, com as estratégias que eu vou trazer, tentar modificar isso no comportamento para que vire um hábito depois e vocês ultrapassem esses erros. Tá? Então, eu vou trazer os 8 e aí eu quero que cada um faça uma autorreflexão, porque não necessariamente vocês vão ter todos, vocês cometem todos esses erros. E o primeiro que eu acho que, assim, eu coloquei ele em primeiro lugar, porque ele é o mais comum de todos, em todo mundo que quer emagrecer, que tem dificuldade de emagrecer, é confundir fome com vontade de comer. E aí, aqui é uma distinção importante que a gente tem que fazer. O que é a fome física e o que é a fome emocional? Então, na fome física, basicamente, ela te dá sinais físicos, né? Você sente barulho no estômago, o estômago ronca, vem em ondas, vem muito forte, mas passa, vem de novo, passa. Você consegue esperar. Ela não é seletiva, não é por determinado alimento, é uma fome, né? A fome, ela não seleciona alimentos, passa com o estômago cheio e depois de se alimentar, ela te causa satisfação e não sentimento de culpa. E a fome emocional, não. Ela geralmente vem sem sinais físicos, ela vem num sentimento de urgência que você tem que parar tudo que está fazendo para comer aquilo, você não consegue esperar. Ela é seletiva, então você quer determinado tipo de alimento, e geralmente são alimentos palatáveis, não são... Você não quer, são geralmente alimentos gostosos, né? Não é qualquer alimento. Ela não passa se você está com o estômago cheio e desencadeia sentimentos de culpa, de descontrole e de vergonha. E aí, o que eu gosto de... Falo muito no Instagram sobre isso, e uma forma de você descobrir se o que você está sentindo é fome física ou fome emocional. Se pergunte, né? A hora que você está desconfiado, eu realmente estou com fome? Ou isso aqui é só vontade de comer? É fácil, assim, se pergunte. Eu comeria um ovo cozido agora? Eu comeria um filé de frango agora? Né? Alimentos de verdade nutritivos? Se você responder sim, provavelmente você está com fome. Agora, se você responder não, provavelmente você está com vontade de comer. Então, é uma forma simples de você distinguir se você está com fome ou vontade de comer, tá? E aí, baseado nisso, eu trago para vocês, vocês refletindo, né? Não, realmente eu confundo fome com vontade de comer. E já mostrei para vocês qual a diferença entre elas. E aí,
você identificando que realmente você tem comete esse erro, você tem essa característica do seu comportamento, eu quero que a partir de agora você crie um novo comportamento e eu vou te dar um exemplo de pensamento que você vai ter a partir de agora. A partir do momento que você sentiu que você está com vontade de comer e não com fome, o que você deve pensar? Já sei que agora estou apenas com vontade de comer. Eu não estou com fome. Então, não vou comer agora e vou ficar muito feliz com a sensação de ter conseguido. Então, é um exemplo de um pensamento funcional para você não cometer o erro de confundir fome com vontade de comer. Agora que vocês já sabem distinguir as duas sensações. Beleza? Esse é o primeiro erro e eu acho que é o mais comum de todos. Ao mesmo tempo, é o mais fácil de você tratá-lo, né? De você criar um novo comportamento a partir disso agora. Esse deve ser o novo pensamento. Eu vou passar para o segundo erro. Antes disso, algumas características, eu trouxe exercícios. Esse aqui são exercícios que eu vou passar, é um novo desafio lá do nosso grupo de emagrecimento, mas para quem está assistindo e não está no grupo, pode fazer também, né? Assim, é um exercício que vocês podem fazer para reconhecer essa sensação do que é ter fome. Então, eu coloquei aqui para essa característica, esse primeiro erro, sinta fome propositalmente, porque eu quero que vocês aprendam a reconhecer essa situação. O que acontece? A gente passa anos da nossa vida sem saber o que é sentir a fome, porque a gente está constantemente comendo. É um hábito nosso, comer o tempo todo, por muitos motivos, que a gente vai falar aqui hoje, mas a gente não sabe o que é sentir fome há muito tempo. Então, volte a espaçar a alimentação, deixe seu estômago vazio, comece a sentir, a reconhecer essa sensação do que é fome e do que é vontade de comer fisicamente. Isso vai ser bom para vocês não precisarem se perguntar o tempo todo se estão com fome ou vontade de comer. A partir do momento que vocês reconhecem no corpo o que é fome, fica muito mais fácil, é automático. Você sabe quando é fome e quando é vontade de comer, pelos sinais que seu corpo dá. Só que se a gente não sabe o que é sentir fome, porque a gente não vive isso no dia a dia, a gente não reconhece, a gente tem que parar para raciocinar, para perguntar se eu como um ovo cozido. Então, o primeiro exercício que eu vou propor para vocês é esse, assim, sinta fome essa semana, amanhã, depois de amanhã, alguns dias. Deixe a fome chegar. Vá sentindo, sinta seu estômago roncar, sinta as ondas de fome vindo, voltando, sinta você com vontade de comer o ovo, porque você realmente está com fome. Então, esse vai ser o nosso primeiro exercício. E aí, agora eu vou passar para o segundo erro mais comum no comportamento de quem não consegue emagrecer. Você tem baixa tolerância à fome e ao desejo de comer. E aí, o que é isso, né? O que é uma pessoa que tem baixa tolerância à fome e o que é uma pessoa que tem alta tolerância à fome? Uma pessoa que tem baixa tolerância à fome, e aí vocês já vão pensando assim, pense em vocês, pense em pessoas que vocês conhecem, vá se reconhecendo, né? Se vocês se encaixam nessa característica. Baixa tolerância à fome é aquela pessoa que fica remoendo a ideia que está com fome ou vontade de comer o tempo todo. É a pessoa que fala e pensa em comida o tempo todo. Ela fica ansiosa quando ela não sabe qual que é a oportunidade de comer de novo. Ela fica preocupada pensando em comida. Ela superestima a intensidade da sua fome e a duração das sensações. Ela sempre acha que ela está com muita fome e, na verdade, ela só está com vontade de comer. E ela encara a fome e o desejo de comer como uma emergência, né? Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para comer. Tem certeza que se você não é essa pessoa, você conhece alguém que é assim. É aquela pessoa que viaja e está tomando o café da manhã, já preocupada no lanche da manhã, depois ela está preocupada com o almoço. A pessoa ela não curte, ela não desliga da comida, né? O tempo todo pensando em comida.
por ter justamente baixa tolerância à fome. E aí, a setinha aqui atrás já diz: nós devemos nos tornar pessoas com alta tolerância à fome se a gente quer emagrecer e manter o peso perdido. Por quê? Ninguém vai morrer se passar fome, né? Nós vivemos numa sociedade e com condições, pelo menos as pessoas que estão aqui, que não passa fome, né? Não vamos passar fome. Então, é uma questão de comportamento, né? Mudar a tolerância de baixa para alta tolerância à fome. Como? Sendo pessoas que pensam pouco em comida, que se preocupam pouco em comida, né? Imagina que sempre poderá encontrar algo que comer quando estiver com fome. Não precisa carregar comida para onde vai, porque sabe que se passar fome, ou ela vai encontrar o que comer, ou ela vai conseguir esperar para comer quando puder, porque ela não vai morrer, ela não vai desmaiar, ela não vai ficar desnutrida, né? Imagina que conseguirá resistir à fome caso não seja conveniente comer naquele momento. Ela não tem dificuldade de esperar a próxima refeição e não tem medo de sentir fome. Ela sabe que ela não vai passar mal, ela sabe que ela não vai ficar desnutrida, ela sabe que o corpo dela, toda a gordura que ela quer emagrecer e perder, isso é reserva de energia do corpo, justamente para o momento que ela não pode comer. Então, são pessoas que têm alta tolerância à fome. Não pense em comida o tempo todo. E isso é uma característica que favorece o emagrecimento. Ao contrário de quem tem baixa tolerância à fome. Tá? E a partir daí, tendo identificado esse erro no comportamento, se é o seu caso, eu quero que a partir de agora, vendo esta aula, você mude seu comportamento e eu vou dar um exemplo de como deveria ser e deve ser o seu pensamento. Estou com fome, mas neste momento não posso parar para comer. Posso desviar meu foco para outras coisas. Não tenho que comer impulsivamente apenas para me livrar dessa sensação. Nada me acontecerá se eu não comer exatamente agora. Daqui a pouco eu terei condições de parar e me alimentar como devo e com calma. Esse é o pensamento de quem tem alta tolerância à fome e de quem emagrece. Então eu quero que, se você se identificou também neste erro, você mude o seu comportamento e sua forma de pensar sobre ter tolerância à fome. Beleza? Esse foi o segundo erro. E se puderem, escrevendo aí de vez em quando que está tudo certo, estão entendendo. Se tiverem dúvida, eu estou lendo o chat. Pode escrever que está tudo certo aqui para mim. Eu só queria feedback de se está tudo ok, tá? Ok. Então, vamos para o terceiro erro de comportamento alimentar. Esse aqui eu adoro falar sobre ele. Você gosta da sensação de comer exageradamente. Se não é você, eu tenho certeza também que você conhece alguém. Os mineiros que estão aqui, eu tenho certeza que conhece alguém que gosta da sensação de comer exageradamente. Então, por que essa pessoa ela come muito além do ponto de satisfação, né? Geralmente são pessoas que estão preocupadas em ter fome antes da próxima refeição, então ela come demais antes, né? Olha a baixa tolerância à fome. Um erro é ligado ao outro. A pessoa ela tem baixa tolerância à fome, então quando ela tem a oportunidade de comer, ela come muito, muito, porque ela não sabe quando vai ser a próxima refeição. Ela pode se sentir em privação se não comer tanto quanto quer. Tem pessoas que são assim, né? Da questão de ter a liberdade de fazer o que quer. Então, comer exageradamente o quanto ela quiser, para ela é uma sensação de liberdade.
né? Ela se sente em privação se ela não comer o quanto ela quiser. Pode ser uma pessoa que foi acostumada a comer quantidades muito maiores do que é considerado saudável, né? E aí, isso aqui tem muito a ver com famílias que comem demais, que celebram demais em volta de comida. Então, a criança cresceu rodeada de muita comida e ela perdeu a noção do que é a quantidade normal. O parâmetro de normalidade de comida para ela está em outro patamar, né? Ou crianças que passaram restrição na infância e quando adulto não tem mais restrição, pode comer o que quiser, e aí perde esse limite, né? Esse ponto de satisfação, ele muda de patamar, né? O normal para ela é muito acima do que é para as demais pessoas que não têm problema com peso. A pessoa come muito rápido, distraída, com foco em outras coisas, não percebe o quanto está comendo. Isso aqui acontece demais, o ponto 5. Com certeza, você também já pensou assim, eu já pensei assim, e é o mais comum de quem gosta de comer muito, exageradamente. Tem pensamentos do tipo, é de graça, já paguei, foi caro, vai acabar, é liberado, não vou desperdiçar. Fulano vai ficar chateado se eu não comer tudo. Então, são pensamentos que vêm, né? Às vezes, inconscientemente nessa pessoa, desse tipo, que faz ela comer exageradamente muito o tempo todo, né? E isso faz com que o ponto de satisfação dela seja muito exagerado. E ela come um volume de comida muito maior do que pessoas que não têm problema com peso. Então, se esse é um erro que você comete, uma característica do seu comportamento alimentar, eu quero que você pense da seguinte forma a partir de agora. Tendo consciência que você comete este erro, porque talvez antes você não tivesse essa consciência e agora você está tendo, eu quero que o seu novo comportamento a partir de agora esteja alinhado com este pensamento. Comi até estar 80% saciada. Termino a minha refeição por estar razoavelmente satisfeita. Gente, razoavelmente satisfeita. E não exageradamente satisfeita. Aqui é o segredo. Estou muito feliz por não comer exageradamente. Eu não me importo com a ocasião. Se é liberado, se vai sobrar. O que eu me importo é com o volume de comida que coloco para dentro do meu corpo. Isso é o mais importante. Então, esse será o seu pensamento a partir de agora, se você tem essa característica de gostar de comer exageradamente, por muitos fatores que a gente passou por aqui. Então, o segredo é coma até se sentir razoavelmente satisfeita. Lembre-se que o seu patamar de saciação é maior que das outras pessoas. Então, você não pode comer até se sentir muito satisfeita, extremamente satisfeita, porque provavelmente é um volume de comida muito grande. Então, a partir de agora, você estabelece o limite de 80% saciada, razoavelmente saciada. E aí você vai mudar o seu comportamento. Combinado? Então, vamos para o nosso próximo erro. Espero que vocês estejam gostando, se identificando. Tá? Erro 4. Muito comum também. Muito comum. Deixa eu beber uma aguinha. Você se ilude a respeito da quantidade de alimento ou bebida que consome. E aí, quando? Por quê? São pessoas que geralmente têm esse tipo de pensamento sabotador. Eu vou ler 4 para vocês. A pessoa pensa assim, ó. Se eu não estiver completamente consciente do que eu estou comendo, é como se eu não tivesse comido. É um pensamento sabotador, inconsciente dela.
né? Então, ela está do lado da geladeira, comendo um pote de sorvete, conversando, mas isso para ela não conta. Ela está assistindo televisão, comendo um pacote de batata frita, para ela não conta. Então, racionalmente, ela não contabiliza isso. Por quê? É o pensamento sabotador que fala, ó, se eu não estiver sentada à mesa, fazendo a minha refeição, é como se eu não estivesse comendo. Mas isso conta, né? Outro pensamento muito comum. O pouquinho que eu tô comendo não vai fazer diferença. Então, é uma pessoa que vai lá no armário, pega de quadradinho em quadradinho do chocolate, né? Toda a cobertura do glacê ou do brigadeiro do bolo, lambe, passa a faca na língua, come pedacinhos de biscoito a tarde toda, mas é pouquinho, né? E para ela, um pouquinho não está fazendo diferença. Está fazendo diferença. O outro tipo de pensamento. Já saí da dieta, então só hoje eu posso continuar, eu posso comer o que eu quiser, amanhã eu volto. Né? Então, às vezes, é uma pessoa que lá no café da manhã comeu um bolo que não estava no plano dela, e aí ela já pensa, já foi tudo por água abaixo, então o resto do dia está liberado. Como eu vou voltar amanhã, isso não vai fazer diferença. Faz diferença, né? Ela usa o fato de ter comido algo que não deveria como uma desculpa para continuar comendo o que quiser o resto do dia. Faz diferença. E esse pensamento 4 também é muito comum. O que eu bebo não importa, importa o que eu como. Então, é a pessoa que toma refrigerante, suco, café com açúcar o dia inteiro, de pouquinho em pouquinho, cerveja, bebida alcoólica, mas está lá no bar, tô comendo pouquinho, mas está enchendo a cara, né? Tá beliscando, bebendo o dia inteiro refrigerante, café com açúcar, e aí ela não contabiliza isso racionalmente porque é bebida, não é comida. Só que são calorias líquidas, né? Da mesma forma que calorias de alimento. Tudo contabiliza. E aí tem esse tipo eu quero que vocês tenham sempre essa identificação, né? O que disso que eu estou colocando, o que vocês têm no dia a dia. Porque são coisas que passam completamente despercebidas, né? Assim, quando a gente tem a consciência, que aí você consegue recapitular lá, ó, realmente, isso eu faço. E aí, a partir de agora, vocês vão lembrar que todos esses pensamentos sabotadores vão vir à mente, mas agora vocês já têm consciência de que isso não é real, né? Que o fato é que o que você coloca para dentro do seu corpo, tudo contabiliza. E aí, tendo identificado esse erro, também quero que vocês reflitam a partir deste novo tipo de pensamento para ter um novo comportamento. Tenho consciência de que absolutamente tudo que coloco para dentro do meu corpo conta. Todas as beliscadas, as provas de comida, as bebidas calóricas e o que eu como sem prestar atenção. Tudo que vai para dentro do seu corpo contabiliza. E às vezes você está ganhando peso, né, ao longo dos anos, por uma soma desses erros de comportamento alimentar, né? Porque se a gente olhar isoladamente, eles não são grandes problemas, né? Se todo mundo em algum momento comete um erro desse, né? Eu cometo um erro desse. Só que eu tenho consciência agora de que quando isso acontece, eu preciso voltar. Eu tenho consciência de que eu estou fazendo aquilo. Eu como também por vontade de comer. Às vezes eu bebo as calorias, mas eu tenho consciência do que aquilo conta, né? E a partir do momento que você está consciente, você se responsabiliza pelo processo, inclusive de quando ou não abrir mão, né? Abrir a exceção para aquilo. E esse também eu trouxe um exercício. Para quem está no grupo de emagrecimento, eu vou explicar mais depois. Para quem não está, se porventura estiver assistindo essa aula, eu sugiro que por alguns dias, e aí pegando dia de semana e fim de semana, utilize um aplicativo de rastreamento de ingestão calórica, por exemplo, Fat Secret, colocando tudo que vocês estão comendo e bebendo. Então, tira lá uns 2 dias durante a semana, uns 2 dias no fim de semana, e tudo que vocês comerem e beberem, coloquem lá. Porque às vezes vocês vão se surpreender com a quantidade de coisa que vocês estão comendo e com o nível da ingestão calórica. Justamente porque
no dia a dia e no automatismo, vocês não levam em consideração muitas coisas, né? Da coisa de comer sem prestar atenção, de assistir televisão, da bebida. E aí, quando você coloca isso no aplicativo, você tem a consciência de como isso pesa, de como isso aumenta a sua ingestão calórica e isso favorece o ganho de peso. Beleza? Então, esse é um exercício que eu vou explicar mais no grupo de emagrecimento para quem está lá no grupo. Então, vamos para o próximo erro. Nós vamos já para o erro 5. Um erro também muito comum, né? Isso aqui também é um erro que eu trago agora aqui aquele conceito da autoeficácia, né? Para esse erro, ele é muito importante. Vocês precisam identificar se as ferramentas e as estratégias que eu estou trazendo aqui, elas são suficientes para vocês evitarem de se confortar com a comida. A partir do momento que vocês estão vendo que elas não estão sendo suficientes, porque isso aqui é um erro, é uma característica muito grande em quem tem compulsão alimentar. Se com acompanhamento de um nutricionista, uma dieta adequada, estratégias de comportamento alimentar, ainda assim vocês não estão conseguindo resolver essa questão, isso aqui é um motivo, talvez, de procurar um apoio de um profissional de saúde mental, né? Porque precisa identificar onde está o problema. Isso transcende muito além de uma responsabilidade de um nutricionista. Mas, talvez, tendo uma dieta adequada, uma alimentação adequada e também essas estratégias, né, de comportamento alimentar, vocês consigam reorganizar esse conforto que tem sido dado para a comida com outras coisas. Mas é um ponto que eu queria que vocês tivessem realmente atenção. Se isso acontece com muita frequência, com muita intensidade, para vocês ficarem bem alertas nesse erro 5. Então, são pessoas, geralmente, que usam a comida em duas situações. Ou elas usam a comida para fugir da dor, ou em busca de prazer, né? O para fugir da dor é a questão do desconforto, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas aí entendam na realidade de cada um de vocês, tá? Isso aqui são só exemplos. A pessoa teve um dia cheio de demandas, sente que precisa de um chocolate para desligar o cérebro. Brigou com o marido, busca consolo em um prato cheio de carboidratos. Passou a noite sozinha e decidiu comer um pote de sorvete para se sentir acolhida. Está preocupada com as contas do fim do mês e acaba devorando um pacote de biscoito sem perceber. Se sentiu desconfortável após um comentário e usou comida como forma de aliviar a dor. Então, entendam aqui, usa a comida para fugir de um desconforto. Entendem? Então, assim, porque o cérebro ele é muito inteligente, ele quer economizar energia. E aí, essa situação de dor, de desconforto, ele quer buscar algo que dê prazer rápido para ele se livrar dessa situação, dessa sensação desconfortável. E a comida é muito fácil para isso, porque ela está disponível, são alimentos palatáveis, gostosos, sempre disponíveis, ao alcance de todo mundo, e aí é um prazer muito rápido que ele consegue para fugir dessa sensação. Só que pessoas que fazem isso com muita frequência e com grande intensidade, ganha peso, né? Então, tem estudos que dizem que quem tem obesidade, 50% dessas pessoas, elas têm episódios frequentes de compulsão alimentar. Então, é uma questão que eu digo, por isso que eu falo para vocês terem realmente atenção nesse erro. Até que ponto a autoeficácia? Guardem muito esse conceito, gente, ele é muito importante. Até quando a autoeficácia ela é suficiente para resolver, né? Além da autoeficácia, a questão da dieta, uma dieta bem feita, vocês têm que estar se alimentando bem, o corpo nutrido, e a autoeficácia para resolver as questões emocionais. Agora, a partir do momento que vocês sentem que está sofrido, intenso, esse descontrole com comida, talvez pensar numa ajuda profissional. E aí, esse é o ponto que eu quero que vocês tenham bastante cuidado nesse erro específico. E também usa comida em busca de prazer. Muita gente também usa comida nas celebrações, né? Para comemorações, para relaxar, para animar o dia, como recompensa. Só que em situações exageradas, com muita frequência. Então, entendam,
tudo aqui é uma questão de frequência e intensidade. Eu volto a falar, se cada uma dessas características a gente tivesse, eventualmente, ninguém estaria com excesso de peso, né? Mas, geralmente, quem quer emagrecer, quem tem muito peso para perder, ou quem vem lutando com peso ao longo dos anos, ganha, reganha, tem essas características de comportamento com frequência, né? Com intensidade e frequência. Então, é pensar nisso, assim, com qual a frequência você usa a comida para fugir da dor ou em busca de prazer? E aí, aqui, eu quero, além de mostrar para vocês um tipo de pensamento mais saudável, eu quero tratar, antes do pensamento, eu quero tratar com vocês de um sentido muito importante, de ressignificar a comida e os eventos e os encontros. E isso, no meu processo pessoal, foi muito importante. Porque geralmente a pessoa, ela tem 3 estágios com a comida, né? O primeiro estágio lá daquele prazer de comer exageradamente que eu falei para vocês, né? Nos encontros, nos eventos, como a comida, como tudo. No primeiro estágio, ela quer comer, vou para a festa para comer, vou comer exageradamente, é de graça, foi caro, aqueles pensamentos. Esse é o primeiro estágio. A pessoa, ela não tem consciência, ela está lá naquela primeira etapa de inconsciente de mudança. Para ela, tanto faz, não importa, não quer perder peso, não quer saúde, ela quer comer. Chega um ponto que muitos de vocês talvez já estejam, já teve a consciência disso, de que não quer isso, mas, ao mesmo tempo, não quer estar exposto ao gatilho, né? Então, evita festas com tudo liberado, evita sair para bar, se tem um aniversário, fica pouco, não quero ir, fica com medo de não conseguir resistir, né? Muitos de vocês talvez estejam assim, eu tô certinho na minha dieta, se eu for nessa festa, meu Deus, eu vou comer demais, eu não quero isso, e aí evita se expor. Só que a gente não pode viver assim, né? Senão não dura, senão vai ser mais uma perda de peso que vai voltar. Você vai reganhar o peso. E aí o segredo é ressignificar a comida. Então, guarde essa palavra, né? Ressignificar, na verdade, não só a comida, ressignificar os encontros. Vocês precisam pensar que o mais importante é estar com o amigo, com a família, é celebrar, é comemorar, é sentir a dor ou tentar tirar ela de si de outra forma mais saudável. Mas deixa ela vir, entender o sentimento e não tentar se livrar dele ou buscar o prazer mais rápido, mais fácil com a comida, sabendo que isso não está sendo saudável para você, né? Então, ressignificar a comida, o sentimento, os encontros. Então, a partir de agora, pensem que, assim, sair com uma amiga para almoçar, o mais importante é a amiga. A comida não vai ser o mais importante. E a partir do momento que você dá um significado a cada coisa da forma que tem que ser, a comida, ela perde aquela importância, você perde o medo também, né? Então, não importa o que você vai comer, você pode comer um pouco, você pode nem comer se não quiser, porque o mais importante é estar com a família, é estar com a amiga, é celebrar um aniversário de alguém, né? É sentir aquela dor. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô com raiva? É tratar isso, né? Não é a comida. Eu gosto de uma frase que fala assim: quando você tenta resolver um problema comendo, depois você vai ter 2 problemas. O problema inicial e o problema da culpa de ter comido, né? A comida, ela não vai resolver nenhum problema. Ela vai te criar outro depois. Você vai ter culpa, você vai ter arrependimento. É um prazer que dura 5 segundos. Então, ressignifiquem os sentimentos. Isso é o mais importante. E aí, o novo pensamento, ele vai ser: há diversas outras maneiras de me acalmar ou celebrar sem me envolver comida. E é assim que eu me distraio quando estou desconfortável ou quero relaxar. Para esse, eu também trouxe um exercício. Eu quero que vocês pensem em
técnicas de distração para o cérebro que não envolvam comida. Eu vou deixar um link no descritivo dessa aula com 50 atividades técnicas de distração, né? 50 atividades que vocês podem ter que não envolvem comida, que distraem o cérebro do desconforto, né? Então, eu vou dar um exemplo, ou em busca do prazer também. Eu vou dar um exemplo simples que funciona comigo. Quando eu quero muito um doce, muito um doce, e eu já comi, já estava suficiente para o que eu comi, e eu não quero, eu tenho consciência que eu não quero, mas eu não consigo parar, eu escovo o dente. Entendam? É uma distração para o cérebro, simples. O sabor da menta da pasta de dente confunde o cérebro, quebra o ritmo, né? Dele tá pedindo, eu escovo o dente. Então, é uma técnica de distração para o cérebro. Outra coisa que funciona comigo demais, correr. Eu comecei a correr como uma forma de melhorar a relação com a comida também, sabe? É o meu relaxamento, assim, é onde meu cérebro relaxa. A busca do prazer que poderia eu ir para um bar para beber e comer, não, eu vou correr. Então, quando tem gente aqui em casa, por exemplo, para ficar com as crianças, para eu e o meu marido sairmos, a gente não vai para bar, a gente vai correr. Isso é uma técnica de distração, é uma forma de buscar prazer. Lembrem que eu falei, ou em busca a comida, a pessoa usa a comida para conforto, ou para fugir da dor, ou em busca do prazer, né? E aí, em busca do prazer, descubram coisas que te dão prazer. O que te dá prazer? Pode ser coisas simples, como ler um livro, ver uma série, contar até 10. Gente, a técnica de contar até 10, para alguns pacientes eu ensino isso. Então, quando você está na fissura de comer, na fissura, se dê 10 minutos. Se dê 10 minutos, coloca lá no relógio, fala assim, ó, se em 10 minutos essa vontade não passar, eu como. Só que você está 10 minutos ruminando e pensando se vale a pena, você não vai no impulso. Então, são técnicas simples de distração para o cérebro que não envolvem comida e que são mais saudáveis, tá? Eu vou deixar no link, um link para vocês, como exercício, eu quero que vocês pensem. Porque nessas situações, vocês agora já têm consciência, né? Eu me confronto com comida. Em busca de prazer ou para fugir da dor. Só que eu não posso usar mais a comida como essa distração. E aí você dá uma olhada nessa lista de atividades, identifique lá o que vocês mais gostem, tá? Então, numa situação como essa, vocês descobrem, assim como eu descobri o escovar dente. Tá bom? Vamos lá, que a gente está indo para o final. O erro 6. Você se sente sem amparo e sem esperança ao engordar. E aqui eu acrescentaria, ou ao engordar ou a não perder tanto peso quanto você gostaria, tá? Então, por exemplo, você tá lá achando que você tá fazendo seu esforço máximo, e vai se pesar e o peso na balança não reflete a sua expectativa. E aí você desiste. Quantas vezes... Deixa eu só aumentar o ar aqui, gente, só um minuto. Quantas vezes no passado, talvez vocês pensando, né, nos seus históricos de processo de emagrecimento, isso já não aconteceu. Vocês esperam um peso coerente com o esforço que vocês estão fazendo. Só que o nosso corpo, ele não obedece às nossas expectativas, né? E aí vem os pensamentos sabotadores. Ah, não acredito. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Ou esse peso na balança não é o que eu esperava. Isso não é para mim. Comi muito hoje. Não vou conseguir recuperar meu peso. Ah, saí do meu plano, o peso aumentou. Desisto. Né? Então, são os tipos de pensamento que quem tem essa característica de comportamento tem. E aí, aqui eu trago esse gráfico que eu adoro, muito simples, para mostrar a diferença entre intensidade e consistência, tá? Num processo de emagrecimento, a intensidade ela não é importante. Não adianta você começar com 100% da sua energia, da sua força, fazendo tudo certo, se em pouquíssimo tempo você vai desistir. Então, o ideal é que você vá num ritmo que você suporte para sempre, né? Porque quem quer perder peso e manter o peso tem que fazer
ter ações que consiga sustentar para sempre. Então, tenha consistência. Tenha consistência. Errou, volta lá. Saiu do plano hoje, amanhã você volta. Na próxima refeição você volta. Todo mundo faz isso. Todo mundo que consegue emagrecer e se manter magro faz isso. Sai eventualmente do planejado, mas volta na próxima refeição. Vamos lá, bora, não tem problema. Sobe na balança, engordou um pouquinho, já sabe o que tem que fazer para em 3 dias o peso voltar ao que era. E não desiste e volta ao que estava antes. Então, tenham essa consciência de que consistência é mais importante do que intensidade em emagrecimento. Tá? Com isso, o novo pensamento, a partir de agora, se você tem essa característica de comportamento, será: a partir de agora, eu uso os meus erros como experiências e recomeço a dieta imediatamente. Se eu comi exageradamente ou saí do meu plano em alguma situação, na próxima refeição eu já volto ao normal. Aprendi que em breve meu peso voltará ao que estava antes. Ok? O penúltimo erro. Você se foca na questão de injustiça ou de motivos externos. E aqui é aquela pessoa que foge da responsabilidade do emagrecimento e transfere essa responsabilidade, ainda que inconscientemente, a fatores externos, a fatores fora dela. Então, ou ela foca na injustiça, ela fica chateada porque todo mundo pode e ela não, porque fulano é magro e come de tudo, porque meu marido pode comer isso eu não posso, porque ela foca na injustiça, ou também foca nos motivos externos, né? Para ela tudo é mais difícil. Para ela emagrecer é mais difícil porque ela tem mais idade, porque ela é mulher e não é homem, porque a rotina dela é difícil, porque minha profissão exige isso, porque eu estou numa fase da vida tal, porque minha genética é ruim, porque minha condição financeira não permite, porque eu tenho essa doença específica. Então, todos os motivos externos dificultam o emagrecimento dela, né? E aí, assim, a pessoa, quando ela não toma a responsabilidade da mudança para ela, é difícil, é sofrido, não vai para frente, né? É como se ela estivesse lutando contra o nada, porque não tem ninguém vai fazer por ela, né? Ninguém, né? Nem mãe, nem filho, nem amigo, ninguém vai querer, tem que querer mais que ela própria. E aí tenham essa consciência, se vocês em algum momento, provavelmente em algum momento, também tem esse tipo de reclamação, no sentido de se achar sempre que para você é mais difícil do que para o outro. Não é, para todo mundo é difícil, não é fácil. Cada um, só que tem pessoas que fazem o processo ser mais fácil e não reclamam, né? Então, todo mundo vai ter uma dificuldade específica. Para ninguém é fácil, Emagrecer não é fácil. Nem ficar como está é fácil, né? Então, a partir do momento que a gente assume isso, eu sei, apesar de... Então, apesar da minha idade, apesar do meu gênero, apesar da minha rotina, apesar de tudo, eu vou emagrecer. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Apesar de, né? E aí, tem a ver com o post que eu fiz. Na hora que eu estava fazendo essa apresentação, eu aproveitei para fazer um post, né? Vamos focar no que a gente controla. Tudo que está aqui fora do círculo, nada disso você tem controle. Você não tem controle no que já passou, de todas as dietas que você já fez, já deu errado, do hábito do seu marido, parceiro, cônjuge, do passar do tempo, da sua idade, do que as pessoas estão pensando. Você não tem controle de nada disso. Não gaste seu tempo nem sua energia com o que está fora do círculo. Controle o que você pode. Então, foque no que você come, no que você bebe, no quanto você se exercita, na energia e no tempo que você dedica ao novo plano alimentar, a entender o que vai fazer, o que tem que comer, nos seus pensamentos, nesses novos pensamentos que a gente está falando aqui, como você reage às críticas, suas companhias. Então, o segredo é esse. Esquece o que está fora do seu controle e foca no que você pode controlar.
e seu novo comportamento, com seu novo pensamento, aceito que para emagrecer é preciso haver algum tipo de restrição. Compreendo que há questões para o meu emagrecimento que fogem ao meu controle e que apenas tenho que aceitar. O que está sob o meu controle, eu me responsabilizo e faço o que tem que ser feito. Lembre-se, apesar de 3 pontinhos, cada um sabe das suas dores, você se responsabiliza e faz o que tem que ser feito. Esse tem que ser o pensamento de quem quer emagrecer. Apesar de, eu farei. E aí você traz a responsabilidade para você e o processo fica mais leve e mais fácil. Tá? E aí, finalizando, o último erro de comportamento, que é muito comum. Senão, não estaríamos aqui. Você interrompe a dieta assim que consegue emagrecer, né? É algo, é muito óbvio, mas é muito comum. A gente sabe que se a gente não mudar, tudo vai se repetir, né? Não tem milagre. Não tem dar um reset no corpo do tipo, agora eu consegui perder peso, ele entendeu o segredo, vai manter esse peso, eu posso voltar ao que estava fazendo antes. Não existe isso. E às vezes o ganho de peso novo, ele vem muito pior, ele vem maior ainda, né? Então compreenda, apesar de ser óbvio, isso precisa ser dito. Você precisa mudar para as coisas não se repetirem. Então entenda a sua mudança como sendo uma mudança para o resto da vida. Precisa ser algo sustentável. Lembra da constância e da intensidade? Quem começa na intensidade desiste, porque não é algo sustentável. Então, às vezes é preciso, até comigo aqui, tem paciente que me procura e fala, Patrícia, está ficando sofrido, e não é para estar. Então, eu recalculo toda a rota do paciente, porque não pode estar sofrido. Às vezes é melhor ele perder menos peso, mas por mais tempo o processo, porque aí ele vai conseguir manter para o resto da vida, tá? E assim, é algo muito comum, a gente faz coisas sofridas que não se sustentam e a gente desiste rápido e volta tudo novamente, né? Tendo a consciência disso, que se você não mudar, tudo vai se repetir, você precisa pensar dessa forma. Sei que para manter meu peso perdido, eu preciso mudar meu estilo de vida para o resto da vida. Eu entendo que a dieta vai ficar cada vez mais fácil. E com isso, conservar o meu novo peso não será tão difícil como foi para emagrecer. Porque virou um hábito, né? Quanto mais você praticar na consistência, você vai ver que não vai ser tão mais sofrido, porque vai virar um estilo de vida. É o que eu vivo hoje. Hoje eu vou falar que, assim, eu não lembro como era a minha alimentação antes. Eu perdi 13 quilos há 7 anos atrás. E virou um hábito para mim, virou um estilo de vida novo, que eu não consigo me identificar me alimentando como eu me alimentava. Mas porque virou prazeroso o processo. E agora eu sei, eu tenho certeza, assim, em momento nenhum eu tenho dúvida de que eu vou voltar a ter aquela vida que eu tinha antes. Além de não querer, entende? E aí, apesar de tudo que eu tinha, naquele momento eu assumi a responsabilidade, mudei e sei que nada vai se repetir, porque mudou. Eu quis mudar meu estilo de vida para o resto da vida. E esse é o pensamento que vocês precisam ter se quiserem emagrecer e não voltarem a ganhar peso. Tá? Aqui eu trouxe só recapitulando os 3 exercícios que eu quero que todos façam. Lembrando que quem está no grupo eu vou mandar mais detalhes. Quem não está, pode fazer em casa. Né? Sentir a fome propositalmente, para aprender a reconhecer a sensação de ter fome, baixar um aplicativo no celular, fazer o rastreamento do que está comendo por alguns dias, para ter uma noção do qual é a ingestão calórica,
e identificar técnicas de distração para o cérebro que não envolvam comida. Eu vou deixar no descritivo dessa aula um link para vocês baixarem um material que eu já fiz sobre isso. É isso. O que vocês acharam? Tem dúvida? Escrevam para mim, para saber se tem gente aqui ainda. Vai ficar gravado, quem quiser assistir depois novamente, mas se puderem dar um alô aqui, falar se tem dúvida, se ficou claro. O que vocês acharam? Cumprindo 1 hora certinho de aula. Obrigada, Valéria. Que bom que vocês gostaram. Espero de verdade que tenha sido útil, que vocês talvez tenha passado, né? Essas coisas a gente tem no dia a dia, passa despercebido, e agora vocês tendo a consciência, se identificando, né? Em cada característica aí, o que você se identifica mais, e tentando mudar o pensamento para ter um novo comportamento. Pode escovar dente, essa eu faço o tempo todo, isso dá super certo. Tá bom, gente, eu agradeço demais vocês estarem aqui hoje, feriado, tá? Muito obrigada pela companhia. Quem tá lá no grupo, a gente continua juntas. Tá ótimo. Um beijo, tá? Boa noite, um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.